Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 10 de março de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12:02. E eu quero a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Lembrando sempre, hein? Apareceu o número do WhatsApp aí na sua tela, aqui do lado, ó, tô apontando, tem o QR Code. Então pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto e você aponta para esse QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta quinta-feira. Mande o seu questionamento, uma dúvida, um elogio, uma crítica construtiva e a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 10ª reunião extraordinária, vereadores aprovam a legalidade do reajuste do Vale Alimentação e bonificação de servidores, além do novo subsídio do prefeito, vice e secretários municipais. Prefeito Dário Saad anuncia que o uso de máscara em ambientes abertos deixa de ser obrigatório em Campinas. Em comemoração ao Mês das Mulheres, termina hoje a Feira das Empreendedoras na Estação Cultura. E o quadro Na Ponta do Lápis fala sobre mesada e educação financeira para as crianças. Olha só, e de acordo com um relatório Livre para Menstruar, realizado pela Girl Up, um movimento que atua em 130 países, 1 em cada 4 adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes no período menstrual. Outro estudo recente aponta que 28% das mulheres jovens já deixaram de ir às aulas por não terem acesso a este item de higiene. Pensando em ajudar a mudar esta realidade, o Campinas Shopping está com a campanha #Absorva essa ideia. Então, para falar sobre a iniciativa, como faz a doação, se existem outros locais, acione nosso repórter André Aranha, que está ao vivo no shopping e tem as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Bom, realmente é uma campanha muito bacana que tem sido realizada aqui pelo Campinas Shopping, não é? Como você disse, absorva essa ideia do dia 8 ao dia 31 de março. E a gente vai, obviamente, abordar todos esses dados que você passou também com a Thaís. Tudo bom, Thaís? Tudo bem. Legal, a Thaís é gerente de marketing aqui do Campinas Shopping. Bom, para falar primeiramente a respeito dessa campanha, como surgiu a ideia, a iniciativa. Bom, André, seja muito bem-vindo ao Campinas Shopping. Essa ideia, ela surgiu, na verdade, pelo Dia Internacional da Mulher, né, que acaba despertando alguns temas que geralmente não são muito abordados, né? E um desses temas é a pobreza menstrual. E realmente, 1 em cada 4 mulheres não tem acesso a absorvente íntimo. Então, o Campinas Shopping, em parceria com a Fluxo, com a Fluxo Sem Tabu e também mais 18 shoppings da BR Malls, abordaram essa campanha para ajudar essas meninas, né? Então, que acabam, essa realidade acaba impactando na vida escolar dessas meninas e assim, realmente é um tema que é muito pouco abordado e por isso que a gente resolveu abraçar essa causa e engajar todo mundo a ajudar também. Bom, e você falou uma coisa muito interessante agora, Thaís, porque de fato é um tema muito pouco abordado, muito pouco debatido, não é? E é um tema que precisa cada vez mais estar em pauta, né? Exatamente, é uma necessidade de toda mulher e realmente é muito pouco abordado esse tema. Então, por isso que nesse Dia da Mulher a gente resolveu abraçar uma causa diferente que realmente importa para muitas mulheres e muitas meninas jovens, né, que não conseguem ir para a escola, simplesmente. Então, essa campanha a gente deixou aberta do dia 8 ao dia 31 de março, e para que todos os clientes, todas as pessoas possam ajudar e doar
absorventes íntimos, para essa campanha de combate à pobreza menstrual. E como é feita a doação aqui no shopping? Onde fica? As pessoas entram no shopping, procuram quem? Em que lugar? Olha, é muito fácil. O nosso ponto de arrecadação fica localizado aqui no SAC, que é localizado no piso G1, bem pertinho aqui do SAC. E é só arrecadar. A gente tem bastante tempo ainda aí para ajudar. Começou agora no dia 8, vai até o dia 31 de março. E realmente todo mundo pode colaborar e combater essa causa. Bom, legal, Thaís. Arruma o seu foninho aqui, ó, porque já ele caiu. Já o Gabriel vai fazer uma pergunta para você, enquanto o repórter cinematográfico da TV Câmara Campinas, o Cristiano Ribas, mostra para gente aqui. Bom, eu gostaria que você falasse, inclusive, como que é distribuído, não é, essa quantidade de absorvente, para quem vai, como que funciona. Por favor, Thaís. Bom, todas as arrecadações, elas são centralizadas aqui no Campinas Shopping e nos outros 18 shoppings espalhados pelo país. Aqui na região de Campinas, somente o Campinas Shopping que está arrecadando. A Fluxo Sem Tabu depois direciona todas essas arrecadações para as comunidades vulneráveis da cidade de Campinas e região. Bom, e a ideia é que no final da campanha, né, no dia 31 de março, portanto, ainda dá tempo, ainda tem bastante tempo, é uma quantia significativa arrecadada de absorventes, né? Exatamente. A expectativa aqui da BR Malls, né, do Campinas Shopping e dos outros 18 shoppings, é arrecadar uma quantidade bem significativa para colaborar com todas as comunidades vulneráveis onde estão instalados todos esses shoppings. Bom, gostaria que você falasse esse dado, comentasse esse dado, por favor, Thaís. 1 em cada 4 adolescentes brasileiras não tem acesso a absorventes no período menstrual. Portanto, há necessidade ainda maior de uma campanha como essa, né? Exatamente. São duas pesquisas, né? Uma delas feitas pela Girl Power, a outra pela Unicef, e realmente 1 em cada 4 mulheres não tem acesso a absorvente e simplesmente não conseguem ir para a escola, ter uma vida normal, e isso acaba impactando a vida das pessoas, né? Dessas meninas. E, além disso, 28% das mulheres não conseguem ir para a escola devido a esse fato, né, de não ter absorvente íntimo. Então, realmente é um fato que poucos conheciam e a gente tem que abordar. Então, quer dizer, talvez as pessoas realmente não tenham, não é, a noção de que é tanta gente assim, tantas meninas. Puxa vida, quase 30%, né, Thaís? 28% é realmente um número bem alto. Bom, como que surgiu essa ideia aqui? Hashtag absorva essa ideia. É um nome bem criativo. Né? Exatamente, com o link para essa campanha de doação de absorventes. E eu acho que todo mundo realmente tem que absorver essa ideia e combater a pobreza menstrual e tentar ajudar essas mulheres que precisam. Bom, além do Campinas Shopping, são outros 18 shoppings no Brasil inteiro. Aqui na região de Campinas, apenas o Campinas Shopping, né? Isso. Mas no Brasil inteiro, eu estou vendo aqui Campo Grande, Londrina, né, Thaís? Exatamente. A campanha ela nasceu no Shopping Moca, em São Paulo, e aí se espalhou por todo o Brasil, né? Todo mundo quis abraçar essa causa. E são 18 shoppings, mais o Campinas Shopping, todos eles abordando essa causa tão importante. Beleza, deixa eu ver se o Gabriel Castro tem alguma pergunta para a Thaís, gerente de marketing aqui do Campinas Shopping, que está conosco ao vivo falando a respeito desta campanha aqui, ó. Absorva essa ideia, pois não, Gabriel? Tenho sim, André. E, Thaís, é uma situação preocupante, né? 713 mil meninas vivem sem acesso a banheiro ou chuveiro no próprio domicílio e mais de 4 milhões não têm acesso a itens mínimos de cuidados menstruais nas escolas. Essa campanha que vocês estão realizando e que vai até o dia 31 de março, você percebe uma maior consciência das mulheres ou você entende que o tabu está sendo quebrado e até os homens estão se informando e participando também? Agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Câmara Notícia. Eu que agradeço a participação.
E sim, a gente acredita que com a pandemia esse assunto se agravou, esse tema se agravou e fez com que os homens também abordassem um pouco mais esse assunto. Então, realmente é o que você falou, é um tabu. Antigamente não se podia falar simplesmente a palavra menstruação, né? Então as mulheres citavam, não, estamos naqueles dias, né? Não poderia usar a palavra menstruação. Então, realmente os homens estão sim mais interessados e é importante setores como o segmento de shopping center abordar, que acaba impactando uma população maior, para que todos tenham consciência, né? Independente de ser homem ou mulher, eu acho que todos têm que ter essa consciência e quebrar esse tabu. Eu acho que falta muito ainda, né, Thaís? Mas já houve uma evolução aos poucos, né? As pessoas estão, como você disse, se conscientizando. Por exemplo, essa campanha que o Campinas Shopping faz é realmente bem bacana. É algo que não é muito comum, né, Thaís? Exato. Principalmente nesse Dia Internacional da Mulher, geralmente as lojas, o varejo, acaba abordando outro tipo de tema, verdade. né? Então, nesse ano, a gente resolveu ajudar, né? Realmente uma situação que as mulheres precisam, de verdade, né? E não só comercialmente falando, mas combater uma causa muito importante para as mulheres. Mais alguma informação importante que você queira aproveitar o espaço aqui do Câmara Notícia? A gente gostaria de convidar todo mundo a participar da campanha, vai até o dia 31 de março e estão todos convidados para vir ao Campinas Shopping e viver esse momento aqui com a gente. Valeu, Thaís. Muito obrigada. Então tá bom, a gente conversou aqui, Gabriel, com a Thaís, que é gerente de marketing, né, do Campinas Shopping. Portanto, essa campanha aqui absorva essa ideia do dia 8 ao dia 31 de março. Podem fazer doações, as pessoas, homens, mulheres, enfim, e vai ser destinado, evidentemente, toda essa quantia. A gente espera que seja uma quantia considerável, significativa, principalmente para as meninas, para as mulheres que estão em uma condição de vulnerabilidade social. Muito obrigado, viu, Thaís? Eu que agradeço. Participar conosco ao vivo. Eu volto Obrigada. com você, Gabriel Castro. Nós aqui agradecemos, né? Um assunto muito importante. Então, a campanha #Absorve essa ideia. 1 em cada 4 adolescentes não tem acesso ao absorvente em um período menstrual. Então, agradeço o nosso repórter André Aranha e também a Thaís Gomes, né? Gerente de marketing, então, do Campinas Shopping, por todas as informações e também sobre esta campanha que vai até o dia 31 de março e tem como objetivo arrecadar absorventes para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade social aqui na nossa região. 12h14, vamos fazer o seguinte, primeiro intervalo aqui no Câmara Notícia e na volta a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios com as notícias da Metrópole de Campinas. Vamos repercutir a entrevista coletiva ontem dada pelo prefeito Dário Saad, as mudanças em relação à utilização de máscara em ambiente aberto, em ambiente fechado. Tem também coletiva do governo do estado. João Dória fez uma coletiva ontem também com mudanças para todo o estado de São Paulo. Tem as notícias do Legislativo, já que ontem nós tivemos a 10ª reunião extraordinária com muitas discussões e votações. Tem previsão do tempo, tem nosso quadro de saúde, tem muitos assuntos para nós abordarmos. Não saia daí que o intervalo é rapidinho. Câmara Notícia de volta ao vivo nesta quinta-feira, 12h22, hora das notícias da metrópole aqui de Campinas, e nós vamos repercutir também a entrevista coletiva do governo do estado, porque ela aconteceu ontem durante o nosso programa com mudanças importantes em relação à utilização de máscara. Por isso que a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios. Seja bem-vinda e boa tarde. É uma notícia que muita gente esperava. Ontem muita gente já começou a deixar de usar a máscara porque foi o anúncio em coletiva do governador João Dória justamente sobre isso. Olha,
a liberação do uso de máscaras em qualquer ambiente aberto do estado de São Paulo. Acompanhe. Nós vamos assinar agora o decreto que libera o uso de máscaras em áreas livres em todo o estado de São Paulo a partir de hoje. Este decreto libera o uso de máscaras pela população em ambientes abertos em todo o estado de São Paulo. Isso se aplica a ruas, praças, parques, pátios de escolas, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos e outras áreas correlatas em todo o estado de São Paulo. O uso de máscara será obrigatório ainda apenas para ambientes fechados, como salas de aula, transporte público, escritórios de trabalho, cinemas, teatros e correlatos. E é exatamente o que eu faço nesse momento, a condição de governador do estado de São Paulo, pois o decreto começa a valer a partir de hoje. Nós estamos num ambiente aberto aqui nos jardins do Palácio dos Bandeirantes e, a partir de agora, você que está em casa nos acompanhando, as pessoas que estão lendo, assistindo e ouvindo, podem deixar de usar as suas máscaras em ambientes ao ar livre. Evidentemente, pessoas que ainda desejarem fazê-lo, por óbvio, poderão fazê-lo com medida protetiva e com uma decisão individual, mas não mais obrigatoriedade, não mais como determinação legal. A obrigatoriedade do uso das máscaras nos ambientes fechados, independente de faixa etária e de qualificação do espaço, a regra vale para todos os espaços. Espaço fechado, obrigatoriedade do uso da máscara. Espaço aberto, seja ele aonde for, a máscara fica liberada da sua obrigatoriedade. Mas nós temos algumas recomendações. Não é obrigatoriedade do uso de máscara, são recomendações que o Comitê Científico mantém para determinadas situações. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, que eu acho que são importantes. As pessoas com sintomas gripais, elas devem continuar utilizando a máscara em qualquer situação, em qualquer local. Todo indivíduo que tiver sintoma gripal deve continuar usando a máscara. As pessoas que não são vacinadas devem continuar, que não foram vacinadas por qualquer razão, devem continuar utilizando as máscaras. Os imunodeprimidos e as pessoas que têm doenças crônicas que a colocam em situações de risco, também têm essa orientação do Comitê Científico, como uma recomendação, para manter a utilização das máscaras. E, por último, ambientes, mesmo que sejam abertos, mas com grandes aglomerações, mesmo que não seja uma obrigatoriedade, mesmo que não haja uma fiscalização, há uma recomendação para que as pessoas se protejam, principalmente aquelas que têm maior risco, utilizando máscara. E a decisão é baseada em análises do Comitê Científico do Coronavírus de São Paulo. O grupo de especialistas levou em consideração a redução de 76,7% nas novas internações e de 56% dos óbitos por Covid-19 no último mês no estado. O uso de máscara é opcional em locais como vias públicas, parques, ambientes escolares abertos, shows e eventos ao ar livre. E o governo não descarta a possibilidade de liberar o uso de máscaras também em ambientes fechados nas próximas semanas. Que no prazo de 2 semanas, ou seja, até o dia 23 de março, tudo correndo bem como está, ou seja, aumento da vacinação no público adulto, terceira dose, complementação do sistema vacinal, como nós já estamos praticamente com 90%, com o crescimento da vacinação de crianças de 5 a 11 anos, possivelmente em 2 semanas o governo do estado de São Paulo pode avaliar sim a liberação completa do uso de máscaras no estado. Outra medida anunciada é a liberação de ocupação máxima de públicos nos estádios de futebol do estado de São Paulo, o que vale também para eventos esportivos em geral, culturais e de lazer. Livre. Estão liberados todos os jogos de futebol com 100% de ocupação nos estádios em São Paulo e se aplica também a todas as demais modalidades esportivas praticadas ao ar livre.
Bom, Mina, nós acompanhamos aí um trecho da entrevista coletiva do governo do estado de São Paulo, que aconteceu por volta de 1h da tarde. Às 3h nós tivemos a coletiva do prefeito Dário Saad, que acompanhou esta decisão do governador. Sim, ratificou as medidas, contextualizando na realidade aqui de Campinas. Olha, a coletiva aconteceu ontem à tarde, como o Gabriel já adiantou, e o uso da máscara deixa de ser obrigatório e um decreto foi assinado pelo prefeito Dário Saad e publicado no Diário Oficial de hoje, que também autoriza a realização de eventos com entretenimento, culturais, esportivos e de lazer, com até 100% do público sentado ou em pé. Como nós aqui participamos de live, onde anunciamos filas de espera de pacientes para leitos de UTI e enfermaria, maior que 230. Para quem já andou por todos os hospitais de Campinas, principalmente os públicos, no auge da pandemia, vendo o sufoco e vendo a pressão no sistema que foi, hoje realmente é uma live que traz uma certa emoção. É muito cedo para falar que a pandemia acabou. O secretário de Saúde colocou muito bem que a chance de 2 a 3 meses essa pandemia se transformar em endemia é muito grande, mas ainda é cedo para a gente comemorar e para a gente decretar o fim da pandemia. Mas é hora também de agradecer a população. Campinas teve um atendimento à pandemia com muitos problemas, com muitas dificuldades, mas um dos melhores atendimentos da pandemia das grandes cidades do país. Então, nós publicaremos o decreto no Diário Oficial, ampliando a capacidade de todos os eventos para 100% de ocupação, independentemente se evento com o público sentado ou em pé. Além disso, também, nós faremos as alterações dos nossos decretos que tratam de máscara, tanto o decreto que trata de escolas, o decreto que trata das igrejas, o decreto que trata de eventos e também um decreto específico sobre máscaras. Haverá uma alteração em todos, tornando obrigatório o uso de máscaras apenas em ambientes fechados. Então, ambientes abertos, fica desobrigado o uso de máscara, ficando recomendado apenas, como a doutora Andréa já antecipou, para o público que tem sintomas de doenças respiratórias, fica recomendado o uso de máscara, mesmo em ambiente aberto, mas não há mais obrigatoriedade. E a diretora da Vigilância em Saúde falou dos números da Covid-19 em queda em Campinas. E aqui eu acho que o que mostra o que a gente está vivendo, que era acho que um momento extremamente esperado, 2 casos confirmados de Covid, desde o primeiro dia lá da variante Ômicron, no 7/11/2021. A gente chega, né, a ter o pico de casos de síndrome, tanto somando, né, casos graves e leves, e hoje a gente já tem uma redução de 98,9% no número de casos graves e casos leves das síndromes respiratórias. Pode ir. E, por fim, também, o prefeito falou, infelizmente a gente tem um número muito grande de óbitos ao longo dessa série histórica que começa aqui em Campinas em março de 2020. Com a variante Ômicron, a gente teve menos óbitos do que a gente teve em outros picos pandêmicos. Porém, a gente chega a ter uma semana aqui, que foi a semana 4, com 73 óbitos numa semana. E na última semana agora, na semana 10, a semana que a gente está, 3 óbitos, representando 95,9% de redução de óbitos. A diretora anunciou ainda que a vacinação contra a Covid-19 passará a ocorrer sem agendamento a partir da próxima segunda-feira. Todos os centros de saúde atenderão a população em demanda espontânea e a vacina contra a doença entrará na rotina das unidades. A partir do dia 14, semana que vem, passaremos a colocar as vacinas nas salas de vacina,
e passaremos a atender por demanda espontânea. Então, acho que isso é também uma grande mudança, né? A gente fez um piloto durante essas semanas, algumas unidades ficaram com agendamento, outras sem. Vimos que é completamente possível fazer sem agendamento, não gerou aglomeração nem gerou tumulto. E a ideia é, a partir da semana que vem, ser demanda espontânea, com horário que a gente vai anunciar em breve, e a pessoa chega e vai tomar a sua vacina. E só aproveitando para fazer uma complementação que eu acho bastante importante, a gente está recomendando, né? Não existe mais obrigatoriedade de uso de máscara, mas sempre a gente recomenda que pessoas que são imunossuprimidas, idosos, sempre que possível, principalmente se for um ambiente com mais gente, ou um ambiente, por exemplo, com música ao vivo, que as pessoas estão muito perto, se possível, usar a máscara. E a gente lembra que até sexta-feira, dia 11, temos 33 centros de saúde atendendo a população em livre demanda. As unidades e também os horários estão lá naquele site que a gente sempre lembra aqui no Notícias da Metrópole. vacina.campinas.sp.gov.br. E os agendamentos já realizados também estão mantidos. Quem quiser tomar a vacina com horário marcado, pode também entrar lá no site. Nessa semana ainda tem vaga, até algumas unidades abrem no sábado, então atente-se e faça o agendamento. E a partir de segunda-feira, então, que você vai entrar lá no vacina.campinas.sp.gov.br, você entra lá em vacina sem agendamento, vai aparecer a listagem dos centros de saúde, você vê qual é o mais perto de casa, da sua casa ou do seu trabalho, que você possa ir, então, fazer a imunização. Inclusive, quem perdeu lá o agendamento da dose adicional, pode olhar e já pode ir sem agendamento também a partir da próxima semana. E de acordo com a última publicação da Prefeitura, olha, a gente tem em Campinas, Gabriel, mais de 1 milhão de pessoas que estão aí, então, com a primeira dose. Temos 962.701, ou seja, que fizeram já as 2 doses, e nós temos 535.858 moradoras da cidade que tomaram já a dose adicional, ou seja, 3 doses da vacina, ou seja, uma cobertura, uma proteção maior em relação à Covid-19. Lembrando, como o prefeito disse, a pandemia não acabou, o que a gente está tendo aqui com o avanço da vacinação, os números de casos, de internações também estão caindo no estado de São Paulo e na nossa cidade. E esse site que a gente sempre fala aqui, o vacina.campinas.sp.gov.br, apesar de segunda-feira, a partir da próxima segunda, você pode ir até um centro de saúde e conseguir a vacinação contra a Covid-19, ele tem informações importantes. Eu estou com o site aberto aqui, ó. Pessoas vacinadas têm menos chance de transmitir o vírus para outras pessoas. Não tomar a vacina gera oportunidades para o vírus se multiplicar e produzir uma mutação variante que pode ser ainda mais séria. 80% das mortes por Covid no Brasil são de quem não tomou a vacina. Então, se você ainda tem alguma dúvida em relação à vacinação, é só entrar aqui no site vacina.campinas.sp.gov.br. E a gente lembra também que se a pessoa não tem acesso à internet, pode usar o Disque Saúde aqui em Campinas, 160. Você também pode tirar essas dúvidas que o Gabriel acaba de mencionar. E ainda, olha, eu tô gripado, perdi a data porque no dia da vacinação eu estava gripado. Reagente também através do Disque Saúde aqui em Campinas. Mirna Abreu, vamos aos números da Covid-19 então no nosso país, estado de São Paulo, e depois o panorama aqui da cidade de Campinas. Tem este panorama positivo que nós vimos ontem na coletiva do prefeito Dário Saad, também do governador João Dória, mas os casos e óbitos, eles continuam no nosso país. A gente tem 54.906 novos casos registrados nas últimas 24 horas no país, de acordo com o site do Ministério da Saúde. São 669 mortes. Então, os números são 29.193.268 casos da doença desde o início da pandemia,
com 653.498 óbitos. Ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 5.087.770 casos da doença, com 165.667 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha, 502.740 casos confirmados desde o início da pandemia, e Campinas, até esta quarta-feira, somava 164.679 casos da doença desde o início da pandemia. Indaiatuba, 52.864, Sumaré, 37.907 casos, Americana, 37.031, Santa Bárbara do Oeste, 31.142, Hortolândia, 30.432 casos da doença, Valinhos, 22.953, Itatiba, 22.282, Paulínia, 22.373, Vinhedo, 13.194, Cosmópolis, 11.071, Jaguariúna, 10.156 e agora as cidades aqui da RMC com menos de 10 mil casos da Covid-19. Arthur Nogueira, Nova Odessa, Montemor, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Olambra e Morungaba. Em relação aos casos, foram confirmados, de acordo com esta última atualização da Prefeitura, 41 pessoas testaram positivo para a doença. Em relação a óbitos, Mirna? 12.206 óbitos confirmados na nossa região desde o início da pandemia, e Campinas, até esta quarta-feira, somava 4.966 mortes devido à Covid. Sumaré, 1.068, Americana, 947, Santa Bárbara do Oeste, 873, Indaiatuba, 843, Hortolândia, 796, Valinhos, 452, Itatiba, 350 óbitos, Paulínia, 332, na sequência, Nova Odessa, com 242 mortes, Vinhedo, 232, Montemor, 216, Jaguariúna, 208 e agora os municípios da RMC com menos de 200 óbitos devido à Covid. Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, no município de Campinas, mais 7 óbitos foram registrados, 5 mulheres e 2 homens. As 7 pessoas tinham comorbidades, apenas uma pessoa abaixo dos 60 anos, uma mulher de 52 anos. Mirna Abreu, aquele panorama que a gente faz aqui sempre, diariamente. Taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas segue abaixo dos 70%. Segue sim, nós somamos aí 62,12% de ocupação. Lembrando que até esta quarta-feira, Campinas tinha 121 leitos de UTI exclusivos para síndromes respiratórias agudas graves, dos quais 52 pacientes são adultos com Covid-19. Nós temos 80 leitos ocupados no total aqui na cidade e 41 leitos livres e ainda 68 pacientes internados em leitos de enfermaria. Atualmente em Campinas são 50 leitos no SUS Municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, dos quais 29 ocupados. Lá na Unicamp, no HC da Unicamp, 22 leitos, todos ocupados. E na rede particular, dos 49 leitos, 29 ocupados. Mirna Abreu, é hora de nós falarmos sobre a Feira de Mulheres Empreendedoras. Para quem está nos acompanhando, ainda dá tempo de ir lá visitar e conferir? Dá tempo sim, a gente lembra que a gente está na Semana da Mulher, muitas comemorações, ações, atividades por toda a cidade e começou ontem e vai até hoje, 5 horas da tarde, a Feira Empreendedora que une mulheres ali na Estação Cultura. Confira. Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura de Campinas está promovendo uma Feira de Mulheres Empreendedoras na Estação Cultura. Nós
vamos conferir e conversamos com a coordenadora que explicou o objetivo do projeto. A gente criou realmente essa feira para ser um marco no mês das mulheres, porque este mês, dentro da coordenadoria, nós queremos trabalhar muito forte a questão da empregabilidade, do empoderamento feminino e da sua qualificação profissional. Então vem em conjunto com a questão da feira, do empreendedorismo e do empoderamento da mulher. A feira tem 125 expositoras. O propósito é mostrar a capacidade feminina em inovação, identificação de problemas e oportunidades, para investir recursos e competências nas mais variadas áreas. Com o nosso trabalho dentro do CEAMO, que é onde a gente acolhe as mulheres vítimas de violência, eu estive conversando com as mulheres e vi essa necessidade de trazer este trabalho, porque muitas delas sofrem violência doméstica e não têm a oportunidade no mercado de trabalho, mas sempre tem aquela mulher que faz um bolo de pote, um artesanato, mas ela não tem o espaço para expor esse trabalho. Então, visando toda essa necessidade, a gente criou o projeto de Mulheres Empreendedoras para que tenha esse espaço, para que elas possam se expor àquilo que elas sabem fazer. Essas empreendedoras aprovaram o evento. Uma feira que não tem custo nenhum e que a gente só tem o custo de vir para cá já ajuda muito. Porque o empreendedorismo a gente tem que lutar todos os dias. Todos os dias a gente tem que matar um leão para a gente poder juntar o dinheirinho para poder pagar a conta. Aqui hoje nós estamos com um espaço com segurança, na sombra. E é muito necessário esse espaço para a gente expor o nosso trabalho, ter a nossa renda. As bancas são diversas. Tem roupas, calçados, joias e até arte. A coordenadora fez um convite para quem ficou interessado em prestigiar. E o encerramento às 17. Então, o público que quiser vir conhecer, nos prestigiar, vai ser uma honra. E a gente lembra que, além da feira empreendedora, tem várias atividades que acontecem hoje até às 5 horas da tarde. Gabriel, ainda falando sobre mulher, olha, a gente tem atividades lá na Casa de Cultura Itajaí, amanhã, 1h30 da tarde, e no dia 30, com rodas de leitura do livro Mulheres de Hopper, da autora Kátia Marchese. O livro ganhou o prêmio PROAC Poesia do Governo do Estado de São Paulo e a concepção baseia-se em um processo de estudo e interesse pelas obras do pintor Edward Hopper e foi realizado um recorte na produção artística do pintor em que retrata a intimidade do feminino em seus espaços de silêncio, sejam eles privados ou públicos. A gente lembra, então, amanhã, 1h30 da tarde, lá na Casa de Cultura Itajaí, mas já marca aí na sua agenda, mulher, olha, dia 17, a gente tem também essa roda de leitura lá na Biblioteca Municipal Cora Coralina, que fica lá no Teatro Monteiro Lobato, lá da Vila Padre Anchieta, só que vai ser às 3h30 da tarde. Depois, no dia 22 de março, às 2 da tarde, acontece aqui na Biblioteca Pública Municipal, que fica ao lado da Prefeitura, professor Ernesto Manuel Zinck. Então, você também tem várias oportunidades para participar. Gabriel, a gente traz uma última notícia aqui, que a Prefeitura divulgou agora há pouco, uma luta que a Câmara, desde 2021, trouxe aqui para o Legislativo. E agora, olha, o Conselho da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, aprovou a manutenção dos 27 quilômetros do sítio aeroportuário para a nova licitação do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. A gente lembra que tinha aquela discussão da redução de toda aquela área. O poder público da região, incluindo Prefeitura, Conselho de Desenvolvimento da RMC, Parlamento Metropolitano, se mobilizaram para a manutenção do sítio com esses 27 quilômetros quadrados. Então agora, o Tribunal de Contas da União tem 90 dias para analisar a minuta e, após esse prazo, o edital será publicado no Diário Oficial da União. A gente segue acompanhando, então, essa extensão, essa manutenção dos 27 quilômetros quadrados, a manutenção no aeroporto de Viracopos. Miriam Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias
do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque ontem foi dia da 10ª reunião extraordinária e nós tivemos muitas discussões e votações de projetos. Uma reunião intensa com muita discussão. A gente teve aí, depois do comunicado de vereadores, a votação dos itens da pauta. E eles aprovaram, na legalidade, durante a 10ª reunião extraordinária, uma série de projetos do Executivo que trata do quadro de funcionários da administração pública municipal, além do novo subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. Um deles é o projeto de lei complementar 12 de 2022, aprovado por 28 votos contra 1, que reajusta em 20% o Vale Alimentação para os servidores da ativa e também no Vale Nutricional aos inativos a partir de março de 2022. A proposta pretende ainda instituir uma bonificação a todos os servidores públicos municipais da ativa, estendendo também aos aposentados e pensionistas no valor de R$ 800, que será pago em 2 parcelas de R$ 400. O líder de governo na Câmara detalhou a proposta e a matéria foi amplamente discutida pelos parlamentares. Essa é uma iniciativa do governo, atendendo a uma solicitação do sindicato. Inclusive, o sindicato fez questão de que os aposentados pudessem também ser contemplados com um bônus, né, para compensar, ainda que parcialmente, tudo aquilo que eles sofreram ao longo da pandemia. Então, é um projeto voltado para reconhecer o trabalho, o esforço, a importância do servidor. Eu sei que muita gente pode falar que podia ser mais do que isso, mas nesse momento é o que é possível conceder. Isso foi discutido com a entidade sindical e eu acho que é importante, os servidores estão inclusive esperando com expectativa a aprovação desse projeto pela Câmara. Para manter a coerência em relação aos projetos que nós já votamos aqui para aumentos na Câmara Municipal em relação aos servidores e aumento de gratificações, bonificações e auxílios, eu também votarei contra ao reajuste aqui dos servidores nos 3 projetos em questão, né? O primeiro que vai reajustar em 20% o Vale Refeição, o que reajusta 20% do auxílio nutricional, que dá bônus de 800 para ativos, inativos e pensionistas, e que vai trazer um impacto para a administração de 11.872.000 e para um impacto da Camprev de 11.109.000. Já o projeto de lei complementar, também de autoria do prefeito, que trata do readequamento às funções gratificadas, foi aprovado com 24 votos contra 7. A matéria tem o princípio de atender à eficiência e à valorização do servidor público, especialmente aqueles com maior experiência e capacidade técnica, com a criação de 55 gratificações de função para remunerar o acréscimo de responsabilidades de maior complexidade. O vice-líder de governo na Câmara defendeu a matéria, que também foi amplamente discutida aqui no Legislativo. E agora uma sinalização de valorização do nosso funcionalismo público. Eu acho isso é mais do que claro, isso está nítido, né, para todos os vereadores, e até houve consenso, tirando o voto do vereador Paulo Gaspar, que eu respeito a posição dele, já se posicionou anteriormente a alguns aumentos, seja de vale, enfim. Mas o Executivo mandou para casa um projeto que valoriza o seu funcionário, dando aí 20% de aumento no auxílio alimentação, no vale nutricional para as pessoas que estão aposentadas, também um bônus de R$ 800, é o que tem, é o que dá para fazer. Então, se falou em valorizar servidores públicos, respeitar a carreira, nós entramos num contrassenso nesse projeto em tela. Embora crie mais de 50 gratificações, novamente o governo insere mais um cargo comissionado, agora um secretário adjunto.
Se há um convencimento político, porque margem econômica já está demonstrado no demonstrativo de impacto financeiro, há margem para isso, até que chegue de fato a campanha salarial dos servidores, daqui a pouco nós vamos começar a ver outros projetos aí. Outra proposta aprovada e que também gerou grande debate entre os vereadores é o projeto de lei 339 de 2021 da mesa da Câmara, que fixa os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e de secretários municipais em R$ 27.336. Uma emenda a essa propositura aponta que os termos desse projeto valem a partir da publicação do texto. A matéria teve 20 votos favoráveis e 8 contrários. Todos sabem que existe uma lei federal que fixa o salário dos servidores públicos em todos os níveis ao vencimento do chefe do Poder Executivo, do município, do Estado, da União. No caso dos municípios, o salário do prefeito. Não houvesse uma decisão de inconstitucionalidade de uma lei aprovada em 2016, que acabou sendo derrubada e congelando o vencimento do prefeito e também, por conta disso, o teto há alguns anos, o valor hoje a ser pago seria maior até daquilo que está sendo postulado hoje. Mas, se a gente fosse analisar só sobre o reajuste do salário do prefeito e dos secretários, fazendo uma correção, hoje o teto e o salário do prefeito é de R$ 24.965 hoje, por conta de uma decisão judicial ocorrida no ano passado. De 24.965 para 27.336 que está sendo colocado, representa 9,5%, que é a reposição inflacionária, a correção pelo IPCA desses valores. Várias decisões aqui, inclusive na Câmara e do próprio prefeito, sempre foram no sentido de dizer que não poderiam fazer determinadas medidas sociais, por exemplo, por falta de recursos, por cobertor curto. Então, por exemplo, as medidas sociais vinculadas a um auxílio emergencial feito pelo próprio município, ou algum apoio para os microempreendedores, para os trabalhadores informais, de fomento e não só de empréstimo, sempre foram negadas pela prefeitura exatamente por falta de recurso. E quando a gente legisla, a gente está escolhendo as nossas prioridades. E, sinceramente, não é uma prioridade do município nesse momento o aumento do salário do prefeito, dos secretários e também dos servidores públicos que estão no topo da pirâmide. Também em primeira discussão, a Câmara aprovou o projeto de autoria do prefeito que autoriza o Poder Executivo a conceder subvenções a entidades privadas sem fins econômicos, visando a execução de programas, projetos e serviços para a execução de política pública municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. O líder de governo na Câmara detalhou a proposta. São recursos do imposto de renda alocados no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. E não são apenas esses recursos destinados às políticas de proteção à rede de atendimento das crianças e adolescentes no município. Só, além desses 8 milhões, quem define as entidades, quem define o valor, quem aprova os projetos, é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O município cumpre o papel de receber essa solicitação do Conselho, a Câmara tem a obrigação legal de aprovar esse repasse e vai ser encaminhado para essas entidades. Mas, além dessas entidades, a Secretaria de Assistência subvenciona outras 82 entidades que trabalham também com crianças e adolescentes, e este ano deve repassar mais de 80 milhões de reais a essas entidades. Então, não é apenas esse recurso voltado às políticas de proteção, cuidado, amparo às crianças e adolescentes.
E a presidente da Comissão de Defesa das Crianças, Adolescentes e Juventude da Câmara de Campinas salientou a importância da aprovação da matéria. Esse projeto é muito importante, né, porque ele garante a distribuição de recursos para mais de 100 entidades que atendem crianças e adolescentes, projetos importantíssimos de contraturno escolar, de atendimento, de vínculo, né, de fortalecimento de vínculo às famílias que estão em vulnerabilidade e risco. Então, são de extrema importância para garantir a proteção, o cuidado que as nossas crianças e adolescentes merecem, né, e precisam. O valor é 9 milhões e pouco para distribuir entre mais de 100 entidades. A gente aprova aqui nessa casa valores altíssimos, né, como hoje, aí, mais de 11 milhões de gratificação. Então, criança e adolescente deve ser prioridade absoluta na destinação de recursos, nas políticas públicas. E todos esses projetos que nós mencionamos foram aprovados em primeira discussão, continuam tramitando aqui na Câmara, passam agora pelas comissões de mérito, para então poder serem aí discutidos em uma segunda discussão. E se você perdeu todo o debate em torno de cada uma dessas propostas, você pode acessar youtube.com/TV Câmara Campinas e conferir como foi a 10ª reunião extraordinária e o resultado da votação no site campinas.sp.leg.br. Lembrando que a reunião extraordinária de ontem teve mais de 4 horas de duração, então você consegue assistir na íntegra todas as discussões e votações dos projetos. Mirna Abreu, a gente fala sobre a agenda da Câmara de Campinas, porque hoje à tarde, daqui a pouco, né, tem reunião da Comissão Permanente da Mulher. A gente está na Semana da Mulher, do Mês da Mulher, então hoje a vereadora Mariana Conte, a partir das 4 horas da tarde, preside a 2ª reunião ordinária da Comissão de Defesa da Mulher, dos Direitos da Mulher, justamente trazendo esse tema, transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e ainda nas nossas redes sociais também. Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, do Legislativo. Volta amanhã com mais informações pra gente? Combinado, amanhã então a gente traz inclusive como foi a reunião da mulher. Combinado então, e olha só, Mirna Abreu, esse assunto eu acho que vai ser interessante para você e também para quem está nos acompanhando. O seu filho ou filha recebe mesada? Você acha que é uma boa opção para ajudar na educação financeira desde cedo? Nós vamos tirar essa dúvida a partir de agora no nosso quadro Na Ponta do Lápis. Olá, tudo bom? Você já pensou em dar mesada para o seu filho? Tem muita gente que acha que essa é uma boa opção para a criança aprender desde cedo o valor das coisas. Se você escolheu essa opção, mas ainda tem algumas dúvidas sobre quanto dar, quando dar, hoje na Ponta do Lápis a gente vai falar sobre esse assunto. Quem vai conversar com a gente é o Fabrício Pessato, que é professor universitário na área de economia e também consultor financeiro. Fabrício, muito obrigado pelo seu tempo, por disponibilizar esse momento aqui com a gente. Olá, Dalila, boa tarde a todos os espectadores do Na Ponta do Lápis. Fabrício, vamos começar assim, do que se trata a mesada? Mesada é um valor mensal que os pais, em geral, costumam oferecer para as crianças. Pode ser um valor fixo, pode ser um valor variável, mas fica como se fosse um compromisso de que os pais, com certa frequência, dão aquele valor, um valor que a criança ou adolescente vai reconhecer como sendo dele. Tá? Então, a premissa é que você tem um pagamento fixo mensal dado para a criança ou para o adolescente. Você acha que a partir de quantos anos é uma idade interessante para começar essa questão de dar dinheiro ali na mão da criança? A partir dos 6 anos, a criança já começa a ter mais noção sobre matemática, sobre valores de maneira geral, e já é um momento interessante para a criança começar a entender o valor do dinheiro, para começar a dar a devida importância e o devido valor
aquilo que o dinheiro representa, para ela entender que as coisas, os bens de consumo de maneira geral, eles não caem do céu, a gente precisa adquirir por meio de uma relação de compra, e aí as crianças elas vão começando a ter essa noção do que é a compra, do que são os valores e tal, a partir dos 6 anos. Logicamente que o valor que vai se dar para uma criança de 6 anos é diferente do que os pais eventualmente vão dar para uma criança que já está um pouco mais crescida. Você tocou nessa parte aí do valor, a gente já pode até entrar nesse assunto. Qual seria o valor que seria ideal ou justo, por assim dizer? Vamos pensar na faixa mais jovem, antes dos 10 anos, e um pouquinho já maior, lá para os 14, 15. Então, a gente tem que partir da premissa seguinte, que a gente não tem uma regra geral, universal, como se fosse uma receita única. Inclusive, a partir dessa idade, a criança já pode começar a compreender que no mundo existem as diferenças sociais. Então, logicamente, uma família que tenha lá uma renda mensal de 15 a 20 salários mínimos, ela pode dar um valor um pouco maior para os filhos. Já quem tem uma renda mais baixa, eventualmente tem que fazer o filho compreender que a situação é mais complicada e que, eventualmente, você vai ter um valor mais baixo. Então, não tem um valor certo, um valor específico para se dar. Contudo, se você tem as crianças dentro de uma mesma família, é importante que haja o mínimo de regra para que você tenha valores equitativos, porque você não tenha uma diferença tão grande de um filho para o outro filho. E é importante também os pais fazerem os filhos entenderem que o amiguinho da escola possivelmente pode ter um valor de mesada maior do que o dele e não necessariamente isso vai mostrar que o amiguinho da escola é superior a ele. Então a gente não pode sintetizar as nossas relações sociais, de amizade, simplesmente com base no valor do dinheiro. Então, juntamente com essa questão do valor, é importante que a criança vá compreendendo que outras coisas muito mais importantes existem do que o mero valor monetário. Porque criança tem muito isso de comparar, né? Então ele vai ver o coleguinha ganhando um valor e diz, por que eu não ganho também desse jeito? Ou porque eu não ganho? Que também não é todo mundo, todo pai, que tem condição de dar mesada para os filhos. Isso, tem a questão dos pais que não vão poder, tem uma questão social complicadíssima no Brasil, a gente sabe, a gente está vivendo um período bastante dramático da história, voltamos a ter crianças trabalhando para poder trazer dinheiro para casa, para poder ajudar os pais. Então tudo isso tem que estar contrabalançado quando os pais vão eventualmente dar uma mesada para as crianças. Os pais precisam, ao mesmo tempo, explicar qual é o valor do dinheiro, dar para a criança a noção de qual é o valor do dinheiro e, ao mesmo tempo, tem que fazer a criança compreender que não necessariamente se ela ganha menos dinheiro do que o amiguinho, ela vai ser inferior ao amiguinho. Muito pelo contrário, você tem outros tipos de formas de você entender quais são as relações sociais que não são mensuráveis meramente pelo dinheiro. E, infelizmente, no Brasil, não sei se fora daqui também, né, mas educação financeira não é assim o forte de quando a gente está na escola ou até mesmo dentro de casa. Você acha que a mesada pode ser aí um meio de já começar esse processo da criança entender esse funcionamento, de entender os valores, entender essa questão de quanto vale? Você acha que é uma ferramenta boa, interessante? É uma ferramenta bem interessante, você bem tocou no ponto que o brasileiro médio tem uma educação financeira muito deficitária, em parte também por conta das décadas de alta inflação que nós tivemos no Brasil, que simplesmente as pessoas não conseguiam fazer um orçamento, porque quem viveu os anos 80 deve se lembrar que você chegava recebia o valor do seu salário no 5º dia útil do mês, quando já era o 10º dia do mês, aquele valor que a pessoa tinha recebido já não valia mais nada, porque havia uma inflação altíssima que corroía o poder de compra. Então, naquele momento, o que as pessoas, principalmente de renda mais baixa, faziam era comprar o máximo que podiam logo quando recebiam um salário e tentar estocar, né, os alimentos, as coisas, para poder enfrentar o mês. Quando a gente teve a queda desse período de alta inflação, a partir dos anos 1990, né, principalmente a segunda metade dos anos 90, 1994 para 95, que foi o Plano Real, o dinheiro voltou a ter um poder de compra considerável. Só que aí a gente tinha ficado quase 20 anos nesse intervalo
sem ter o contato com as relações financeiras pessoais, com as finanças pessoais. Então a gente desenvolveu, historicamente na nossa sociedade, uma espécie de ansiedade para comprar as coisas. Então, naturalmente, né, o sistema já oferece todo um conjunto de propaganda massiva para você comprar as coisas de uma forma impulsiva. Eles usam de uma ansiedade natural das pessoas para fazer as pessoas comprar as coisas de uma forma impulsiva. Ao dar a mesada para a criança, já é uma forma, eventualmente, dos pais falarem: olha, eu estou te dando essa mesada, você vai comprar alguma coisa, mas pense bem no que você vai comprar, se você efetivamente tem o interesse de ter aquela coisa, e pense se você vai ficar quanto tempo ao longo do mês sem dinheiro. Então é importante que os pais vão direcionando, né? Já que naquele momento lógico, o pai não vai deixar de dar alimento para a criança, dar roupa para a criança, é lógico. Então a mesada nesse sentido, ela tem um papel muito mais de diversão, da criança comprar um brinquedo, comprar uma coisa que a entretenha. Então, nesse momento, os pais precisam ir formando na criança essa noção do valor da educação financeira e, eventualmente, se ela quiser, por exemplo, comprar um brinquedo mais caro, que ela faça a economia dos seus recursos, né? Começa a poupar os seus recursos para poder chegar no valor que ela quer daquele brinquedo mais caro e não simplesmente dar o brinquedo mais caro que a criança assim quer, né? Então, isso ajuda também no papel da educação financeira da criança desde cedo. Os filhos aprendendo com os pais e os pais com os filhos também, né? Porque ele vai ensinando para a criança como lidar com essa questão, a criança vai aprendendo. Nós também não sabíamos muito, essa geração mais 30, mais 40, a gente teve esse probleminha aí. Mas sobre atividades extras, você acha que é salutar, por exemplo, lavar o carro do papai, vai ganhar um dinheiro a mais, limpar o quintal, um dinheiro a mais. Acha que é saudável essa dinâmica ou pode acabar interferindo nos ensinamentos? Aí vai muito dos valores da família, né? A gente não tem uma regra única e inexorável de uma forma como os pais devem tratar. É lógico que você vai ter os pais que querem muito mais ensinar o valor do trabalho, né, dentro das relações sociais, e para essa família que tem essa importância do trabalho e dos recursos financeiros como consequência do trabalho que está sendo executado, talvez seja interessante para essa família fazer, vem aqui que você vai lavar o meu carro, que você vai ganhar um dinheirinho, ou você vai limpar o quintal e vai ganhar um dinheirinho, você vai lavar a louça e vai ganhar um dinheirinho. Então essa é uma interpretação de um tipo específico de família. Outro tipo de família pode ter uma interpretação diferente, uma interpretação mais colaborativa. Fala, não, você precisa participar das tarefas de casa, ajudar a gente, independentemente de você ganhar ou não ganhar dinheiro. Então isso vai muito mais da forma como a família entende que deve ser o mundo. Então a gente não pode colocar a nossa própria visão, né, da nossa própria moral imposta às outras famílias. A própria família tem que, em primeiro lugar, se identificar o que ela precisa, né, quais são os valores que ela quer transmitir, e a partir disso, se ela entender que remunerar a criança por lavar o carro, por ajudar no jardim, ótimo que ela tenha bastante clareza sobre quais são os valores efetivamente que ela está passando para a criança. É justamente nessa questão dos valores não físicos, mas de dignidade, de o que ensinar para a criança que a gente deve se basear, no caso, né? Não pensar só na quantidade, mas o que é passar para a criança e você também avaliar, você enquanto mãe ou pai, tutor, entender da sua própria realidade, né? Claro, porque você corre o risco de, se você, tudo que a criança vai fazer, vai receber em termos de dinheiro, e aí você acaba correndo o risco de fazer com que a criança entenda que a felicidade em si está no ato de você ter dinheiro. E ela passa, eventualmente, a não entender outras formas de felicidade, que é o convívio em família, ajudar a família, participar do convívio familiar, das tarefas familiares. E aí, eventualmente, você cria uma espécie de mecanismo de compensação automático. Você lava isso, você ganha dinheiro. Você ajuda ali, você ganha dinheiro.
Então pode ficar uma relação excessivamente centralizada no dinheiro. Mas eu volto a frisar, não é uma regra, né? A família, ela tem total liberdade de explicar isso, uma vez que ela percebeu que essa é a forma que ela entende como correta, aí sim ela vai adotar isso como uma estratégia de educação financeira. Fabrício, muito obrigada pelas informações, pelo seu tempo. A gente espera que, se você estava pensando nesse assunto aí em casa, sobre dar mesada ou não dar mesada, a gente espera que tenha tirado algumas dúvidas, que tenha sanado as suas questões. E o Na Ponta do Lápis encerra hoje, mas a gente está sempre com a programação aí na TV Câmara Campinas, com outros programas e muita coisa para vocês verem. Então, fica com a gente. Uma hora e 13 minutos, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, limão e sol, a gente sabe que não combinam, né? Para manchar a pele basta uma gotinha. Mas você sabia que também existem outros alimentos que provocam queimaduras? Saiba quais são e como evitar no Saúde Agora. Olá, mais um Saúde Agora começando e hoje a gente vai falar de uma combinação que não é legal, viu? Limão e sol sempre dá problema, né? Pois é, quem vai explicar o porquê que isso acontece, dar dicas, orientações e o que mais a gente deve evitar aí quando se expõe ao sol é a dermatologista do Hospital Edmundo Vasconcelos, a Isis Veronese Minami. Por causa da pandemia de Covid-19, a gente está recebendo aqui a Isis de maneira virtual. Isis, antes de começar a nossa conversa, obrigada, viu, por parar seus atendimentos e falar com a gente aqui. Obrigada a vocês, eu estou muito feliz de estar aqui. Isis, então, para a gente começar, né, por que limão não combina com sol? O limão, ele produz uma substância que chama furocumarinas. E aí, quando a gente entra em contato na pele com essa substância e se expõe ao sol, a gente pode produzir uma dermatite, que parece uma queimadura. Exatamente isso, né? Parece uma queimadura. A região fica vermelha. O que acontece com a nossa pele? Isso. A dermatite, ela começa com um eritema, uma vermelhidão na região que entrou em contato. Pode evoluir para pequenas bolhas, pode formar até bolhas grandes, como se fosse uma queimadura de 2º grau. Isso começa a partir de 24 até 48 horas depois da exposição. E aí, Isis, o que a gente deve fazer quando isso acontece? Claro. Sempre que mexer com alimentos desse tipo, tem que sempre lavar as mãos logo em seguida com água e sabonete neutro e proteger do sol com filtro solar. Eu estava vendo na internet, a gravidade também depende de 3 fatores, né? O contato, o tempo de exposição solar e até a sensibilidade da pessoa. Sim, tem pessoas que são mais sensíveis a esse tipo de substância e formam reações mais intensas. Também depende da superfície de contato, né? Então, áreas de contato maiores vão produzir reações mais extensas e o tempo de exposição solar também. Então, só para a gente entender, começa aí um tempo depois a ficar vermelho e pode surgir bolhas. E depois, porque quando a gente olha, tem pessoas assim que falam, eu queimei com limão, a pele está toda preta. Isso, depois que sai essa inflamação avermelhada, as bolhas, aí pode deixar algumas manchas escuras. Essas manchas escuras podem demorar semanas para saírem. E como que elas saem? Precisam de medicamento? O que acontece? Qual que é o cuidado? Qual que é o tratamento? Se o paciente não se expuser mais ao sol, não tomar mais sol no local da dermatite, as manchas acabam saindo espontaneamente. Pode demorar semanas, mas elas acabam indo embora.
Se o paciente procurar o dermatologista, às vezes a gente ajuda a sair mais rápido, né? A gente pode prescrever alguns tratamentos, alguns clareadores nessas fases de manchas, que daí vai embora mais rápido. O paciente chegou aí, é só olhar já sabe, foi limão. Só olhar já sabe. Às vezes eles até duvidam, né, que foi o limão, mas as lesões são bem típicas. E isso pode acontecer cozinhando, ou às vezes vai espremer, espirra, a pessoa nem percebe, quando vê, já tá aquela mancha, já tá vermelho, uma bolha. Isso mesmo, pode acontecer cozinhando, pode acontecer bebendo, né, um suco, uma caipirinha, e aí fica com as manchas ao redor da boca também. Tem criança que aparece com isso porque o adulto foi lá, cozinhou, não lavou a mão, pegou na criança, e aí ela foi para o sol, e daí também pode acontecer. Você falou criança, eu até ia perguntar sobre isso. Em criança pode ser pior? Pode ser mais grave? Já que a pele é mais sensível também? Dependendo da idade da criança, pode ser mais grave. Por exemplo, no neném, ela pode ser mais grave porque a pele é mais suscetível. Isis, a gente está falando aí de limão, mas também tem outras frutas que podem causar todo esse transtorno? Podem. O limão é o vilão mais comum, mas as frutas cítricas em geral podem ter essas substâncias, podem causar isso. Então, laranja, tangerina, vários tipos de limão, cenoura, algumas ervas como coentro, salsinha, aipo, também podem causar isso. Eu até ia te perguntar sobre isso, porque pesquisando sobre o tema, eu vi cenoura, arruda, aipo, salsinha, figueira, erva doce também? Erva doce também. Isso mesmo. Então a orientação sempre é lavar as mãos. Sempre lavar as mãos após manipular esses alimentos com água e sabonete. Não basta só passar uma aguinha. Logo em seguida, hidratar as mãos e passar filtro solar. O filtro solar sozinho, ele consegue impedir essa queimadura ou não? Sozinho ele não é suficiente. É claro que a queimadura vai ser menor se tiver com filtro solar, mas geralmente ainda assim se queima. Se a pessoa estiver numa piscina, estiver na praia, e aí? Não tem aquela água e sabão disponível, qual que é a orientação? Tem como evitar? Fica mais difícil, né? Porque não vai dar para lavar a mão direitinho. Pelo menos enxaguar e passar bastante filtro solar já vai ajudar bastante. Tem que passar o filtro solar na quantidade certa, né? Aconteceu aí de espremer a fruta, enfim, ter contato com esses alimentos. O ideal é já sair do sol, não ficar se expondo? Já sair do sol seria o ideal. Isso mesmo. E durante o tratamento, a exposição solar também é melhor evitar? Melhor evitar. Se o paciente fica tomando sol em cima da dermatite, da mancha, ela vai ficar mais escura e vai demorar mais para sair. De uma maneira geral, qual que é a orientação que você dá para quem está assistindo a gente e costuma aí mexer com essas frutas, com esses alimentos? Então, logo após manipular esses alimentos, lavar as mãos com água e sabonete, pode até ser o detergente da pia da cozinha mesmo, passar um hidratante e usar o filtro solar. Se acontecer a dermatite, sempre hidratar bem, parar de se expor ao sol, se precisar se expor, usar mais filtro solar ainda e procurar o médico dermatologista, principalmente se tiver bolhas. O ideal também é evitar se automedicar, né? Você falou aí bolhas. Sempre tem uma pomadinha. Não passa, vai ao médico. Não. Isso, não passa pomadinha por conta própria, vai ao médico, é isso mesmo. Normalmente, quanto tempo leva para essa mancha sair? Depende de cada pessoa. Na verdade, pode demorar semanas. Tem gente que demora umas 2, 3 semanas. Tem paciente que pode demorar até 8, 10 semanas. A gente está falando aí do sol, mas essa luz, igual, por exemplo, aqui do estúdio, que é cheio de luz, pode também prejudicar? Então, para ter a reação de dermatite, é a luz do sol, é o ultravioleta A.
Para manchar mais a luz do estúdio, de casa, pode manchar mais, sim. Então, protetor solar sempre, até em dias nublados. Até em dias nublados, até com mormaço, protetor solar sempre. Sempre que sair de casa, nas áreas expostas, onde a roupa não está tapando, sempre passar protetor. A gente está falando aí de protetor solar, lembrar que as crianças também devem se proteger com eles. Com certeza, a partir dos 6 meses de idade já deve usar protetor solar sempre que estiver exposto ao sol. E aí dá para aproveitar tranquilo, né? Dá para aproveitar tranquilo, dá para tomar caipirinha tranquilo. Nesse período, nesse verão, aumenta aí as manchas, as bolhas, enfim, os acidentes causados por esses alimentos? Com certeza aumenta. É um período que as pessoas estão mais expostas, elas saem de férias, ficam mais tempo na praia, na piscina, aumenta mesmo. No consultório a gente vê que tem mais casos. O fator de proteção do protetor solar, o que a gente deve ficar atento? O fator de proteção ele tem que ser no mínimo um fator 30, o FPS, com PPD no mínimo de 10. Geralmente está escrito bem grande o FPS na embalagem, e aí o PPD a gente tem que virar a embalagem e dar uma olhada. É importante ter certeza que está usando a quantidade certa de protetor para atingir aquele fator de proteção. E precisa repassar durante o dia? Ou levantei, passei de manhã, saí para trabalhar, saí para ir para a piscina, e aí? Tenho que ficar... Tem que reaplicar, sim. No dia a dia, a recomendação de reaplicação é a cada 3, 4 horas, mas na praia, na piscina, a cada 2 horas. E se entrou no mar, entrou na piscina, molhou a pele, a cada 1 hora no máximo. É uma curiosidade, vou entrar na piscina, no mar, quanto tempo antes eu tenho que passar o protetor? No mínimo 15 minutos antes. E isso vale para criança, vale para todo mundo? Vale para todo mundo. Tem que segurar a criança, né? Isis, qual a orientação então para a gente encerrar aqui o Saúde Agora que você dá para quem está assistindo? Não quer abrir mão desses alimentos então e aproveitar aí o sol? Então, para quem não quer abrir mão desses alimentos, a recomendação é muito simples. Após manipular os alimentos, lavar bem as mãos com água e sabonete, passar hidratante e filtro solar e lembrar de reaplicar o filtro solar ao longo do dia enquanto estiver exposto. E fazer aquela visita ao dermatologista sempre é recomendado, né? Com certeza, uma visita anual pelo menos. A gente conversou com a Isis Veronese Minami, ela que é dermatologista. Isis, muito obrigada, viu, pelas suas orientações e dicas aqui para quem está assistindo a gente. Obrigada a vocês, foi um prazer. Fica aqui o convite para participar de um próximo Saúde Agora também. Claro. E assim a gente encerra o quadro de hoje, lembrando que se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida e quer que a gente traga aqui, como a gente fez hoje com a Isis, tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Manda sua sugestão que a gente vai atrás de um especialista como hoje e te tira todas as dúvidas aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau! Quinta-feira de sol e calor aqui na cidade de Campinas, neste momento 32 graus. No fim da tarde, início da noite, tem sempre aquela possibilidade de chuva forte, mas rápida. Para amanhã, sexta-feira, o sol ele continua aparecendo, mas a nebulosidade ela aumenta porque a frente fria que hoje está no sul do país vai avançando e chega neste fim de semana trazendo chuva aqui para Campinas. Então já adianto aqui um fim de semana chuvoso. Mas para amanhã o sol ainda continua aparecendo. Aqui na minha tela já estão as temperaturas. Para amanhã, sexta-feira, 11 de março, mínima de 21. E olha só, já é uma máxima um pouco reduzida, né? Hoje máxima podendo chegar aos 34 graus. Amanhã a máxima não passa dos
32 graus aqui na cidade de Campinas. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, daqui a pouco, às 4 horas da tarde, tem reunião da Comissão Permanente da Mulher, com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas. Então, continue aqui na TV e nos vemos amanhã, na sexta-feira, ao meio-dia, com muitas notícias aqui da Metrópole de Campinas e também do Legislativo. E vamos atualizar também Campeonato Paulista, hein? Fim de semana decisivo para as equipes de Campinas, Ponte contra o Corinthians, Guarani contra a Ferroviária. Amanhã a gente fala mais sobre os 2 jogos. Até lá, tchau, tchau.